Não recomendo este post para todos. Nas últimas 2 semanas tenho feito o possível para cumprir com o que eu entendo ser o meu dever como professor e divulgador científico de comunicar informações de qualidade sobre o coronavírus. Noto que a cada dia um número alarmante de pessoas continuam em estado de negação quanto aos riscos à saúde que essa pandemia e uma infecção por coronavírus representam. O triste é que uma única pessoa que subestime essa doença e haja como se os riscos não fossem reais, está colocando a própria vida e de outros em risco, dos outros em riscos. É apenas por esse motivo que eu tomei coragem de escrever este post e não o publiquei sem antes perguntar no Twitter se seria ético postá-lo. 95% responderam que sim. Mesmo se apenas uma pessoa passar a entender a real dimensão do problema por conta dele, para mim já terá valido a pena. Ainda assim, não recomendo que todos leiam. O que apresento a seguir são 10 fatos e números para deixar claro que o coronavírus não é apenas uma gripe, e não há razão para os mais jovens ou com histórico de atleta se sentirem imunes a esse risco. Os números são de fontes médicas oficiais ou de notícias de boas fontes do exterior. As muitas fontes estarão listadas no primeiro comentário deste post. Aqueles que acreditam ser apenas uma gripe, a leitura é indicada pelo risco que estão correndo e pelo risco que estão causando aos outros. Mas a partir da linha tracejada abaixo, peço que continue lendo apenas aqueles que realmente consideram que têm condições psicológicas para isso e que realmente queriam ou queiram saber o que nos aguarda mais à frente. Aos que preferirem parar por aqui, tenho apenas a certeza de que não é nada comparável a uma gripe. Primeiro, pelo menos uma em cada 10 pessoas diagnosticadas com o vírus apresentam sintomas graves e precisam de internação hospitalar. Quanto mais jovem, menor o risco de internação, porém os internados podem ser de qualquer idade, varia de lugar para lugar. No Rio de Janeiro, 37% têm 49 anos ou menos. Nesses casos graves, o vírus provoca um processo inflamatório no pulmão que causa dor e sensação de sufocamento. As formas de aliviar essa sensação são limitadas e a pessoa pode ficar internada por até 5 semanas. Podem vir a precisar de equipamentos para respirar a qualquer momento, chegando até o entubamento com respiradores. Não há remédio de eficácia cientificamente comprovada, mas vários remédios diferentes, todos ainda em fase de teste e que só são aplicados em casos gravíssimos. A morte acontece por perda gradativa da capacidade do pulmão até o ponto do sufocamento. O cuidado dos doentes é muito arriscado, número 3, para os profissionais da saúde e limpeza que trabalham nos hospitais. Por toda a Europa, mesmo com equipamento de proteção, por volta de 15% daqueles envolvidos com os pacientes do coronavírus testam positivo para a doença. 4. A rotina de trabalho deles é física e psicologicamente devastadora. Ao final de cada turno, que pode durar mais de 24 horas, voltam para casa com medo de passarem o vírus para os seus familiares. Alguns preferem se isolar em outra residência para não ter que lidar com o medo de causar o entubamento de um ente querido. Quando voltam para o trabalho no dia seguinte, quase todos os pacientes do dia anterior continuam no hospital, pois os pacientes demoram para terem alta e poderem voltar para casa. E todos os dias um número ainda maior de doentes chega para ser internado. Na Itália, até o dia 27/3, 2 enfermeiras que trabalhavam na linha de frente do combate ao coronavírus não aguentaram o trauma psicológico e cometeram suicídio. 5. Os jovens sem fatores de risco como diabetes e hipertensão têm uma taxa de sobrevivência muito alta. No entanto, sobrevivem depois de ficarem 10 dias a semanas internados, podendo precisar de respiração por aparelhos. Nos casos graves, sem um respirador disponível, a falta de ar pode ser fatal em meia hora. O respirador não cura, apenas mantém a pessoa respirando até que o próprio corpo reaja e consiga respirar por si mesmo. Não sabemos qual é a taxa de mortalidade do coronavírus quando não há mais respiradores e leitos para acolher todos que necessitam. Por motivos óbvios, esse é um número que país nenhum do mundo quer descobrir qual que é. Nova York prevê falta de 30 mil respiradores nos próximos 1 ou 2 meses. Trump invocou o Defense Production Act para ordenar que Ford e GM reabrissem fábricas desativadas e as utilizassem para produzir 40 mil novos respiradores. Mas o tempo é curto. Para que ajudem a suprir a necessidade dos doentes no céu, eles precisam ser entregues até o fim de abril. Número 6, Durante qualquer internação por Covid, os doentes não podem receber visitas devido ao alto risco de contágio. Familiares e amigos não precisam aguardar notícias à distância. Não sendo recomendado sequer que entre no hospital. Nos casos em que há entubamento, sequer é possível conversar por telefone.
Durante a internação, o coronavírus causa um processo inflamatório nos pulmões com acúmulo de fluidos. Há evidências que uma parte das pessoas que se recuperam após a internação sofrem um dano permanente na capacidade pulmonar. Um estudo preliminar em Hong Kong identificou que de cada 6 pessoas recuperadas houve perda permanente de 20 a 30% da capacidade pulmonar. Número 7, essa, né? 8. Nos casos onde o paciente com coronavírus vem a óbito, o velório precisa ser feito em caixão fechado para diminuir o risco de contágio. Na verdade, devido à demora e falta de testes, por precaução, os pacientes que morrem apenas suspeitos de ter o coronavírus também acabam passando pelo mesmo procedimento. No Brasil, mesmo em casos graves, a espera pelo resultado dos testes de 10 dias na capital paulista e provavelmente maior que isso em todos os outros lugares, né, os lugares mais pobres do país. 9. Nas primeiras semanas da pandemia, em cada país costuma se permitir um velório breve. Em São Paulo, pelo menos até o dia 27/3, os suspeitos ainda não conseguem ter um funeral de 10 minutos. Após o número de mortes por dia atingir um nível crítico, funerárias e cemitérios não conseguem mais dar conta. Famílias e amigos que já não conseguiram visitar o seu ente querido por semanas também não conseguem comparecer no enterro. É uma morte muito solitária. Número 10. Os cemitérios e funerárias não costumam ter plano emergencial para receber um número tão grande de mortes de uma vez. Na Itália, comboios de caminhões do exército são utilizados para transportar os mortos. No Reino Unido, parte do aeroporto de Birmingham está sendo convertido num necrotério. É desnecessário dizer que o somatório de todos os fatos descritos acima são suficientes para colocar qualquer sociedade de joelhos e em profundo trauma social. Reparem que eu sequer me dei o trabalho de informar a taxa de mortalidade de casos diagnosticados, aqueles 1 a 3% usualmente noticiados. Isso me passa uma falsa sensação de segurança por não comunicar a alta hospitalização. O desespero nos hospitais e famílias, a ausência dos rituais típicos da morte, o choque das cenas nas ruas, enfim, não comunica a real gravidade da situação quando se perde o controle do contágio, insistindo na normalidade. É por isso que é sadismo mentir para a população sobre o risco que estão correndo e o que nos aguarda em abril e maio. Países muito mais ricos que o Brasil, com um sistema de saúde melhor que o brasileiro e que se organizaram com maior antecedência para lutar contra essa pandemia já estão rendidos, né? Salvo algum milagre que nos torne a exceção mundial, o único país preparado que vencerá a pandemia, o mais provável é que estamos caminhando para uma realidade igual ou pior. Cuide-se, previna-se, alerte seus amigos e familiares. Qualquer desinformação nesse momento pode custar uma vida. Se puder, fique em casa e boa sorte para todos nós. Texto de Thomas Conte.